você fala a respeito do LibreOffice Writer, você tem que estudar justamente entendendo a ferramenta. Ele é um editor de texto, faz parte da suíte de aplicativos do LibreOffice, embora você tenha que ter cuidado que também existe o Writer, ele também é editor no OpenOffice, no Apache OpenOffice, no antigo BR Office, então você tem aí vários nomes de suítes similares, além do LibreOffice, tradicionalmente apresentado nos editais do concurso, mas que o editor é o mesmo, é o Writer. Então você está trabalhando juntamente com esse cara. Tá, o que eu preciso saber a respeito dele, professor? Primeiro passo sobre essa estrutura é conhecer os seus formatos de arquivo. Então, quais são os formatos de arquivo que o Writer vai permitir você manipular, você trabalhar de modo direto, geral, aí, de seu uso? Então, o formato de arquivo que a gente olha para o LibreOffice Writer começa pelo seu formato padrão. Então você já vai lá e fala, qual é o formato padrão? Ou seja, se a questão não mencionar com qual tipo de arquivo foi salvo o documento, quer dizer que ela falou, salvou o documento Writer. Automática e implicitamente você tem que saber que foi salvo com este formato, com o formato padrão da suíte, que é o Open Document Text. Então, ODT é o formato padrão do LibreOffice. Agora, também temos que ver aqueles outros formatos, principalmente no quesito chamado compatibilidade. Professor, o que seria essa compatibilidade? A compatibilidade é saber que eu posso, com o LibreOffice, com o Writer mais especificamente, abrir arquivos que são lá do Microsoft Word, seja arquivos em doc ou arquivos em docx. Ele consegue manipular esses arquivos. Além, claro, das variações, né, do docm e tudo mais, que daí são com macros ativos. Mas daí já é mais questão do próprio Microsoft e nem tanto questões do LibreOffice. Então, a compatibilidade com o Microsoft, sim, de tal modo que a gente consegue tanto abrir quanto salvar arquivos da suíte da Microsoft, né, o concorrente aqui do LibreOffice. Ele consegue trabalhar com esse tipo de documentação? Consegue. Agora, além da compatibilidade entre os documentos, entre os programas, batida nesse aspecto, você também tem que observar outros formatos. E aí são formatos que também, de certo modo, estão interligados com uma compatibilidade com outros tipos de programas, né? Mas, principalmente, você vai olhar aqui o arquivo TXT, que, teoricamente, é o arquivo padrão do bloco de notas, mas é que o TXT é um arquivo puro, ele é um arquivo de texto puro. Aí é que vem a jogada. Se você abrir um arquivo, criar um arquivo ODT, colocar um monte de coisa, figura, formatações diversas, e pegar esse arquivo e salvá-lo como TXT, na tua tela não vai mudar nada. O documento ali em edição continuará com todos os recursos aparentes. Só que isso é porque o programa está com ele aberto e você pode ainda salvar em outros formatos, por isso que essas características não são perdidas. Porém, se você salvar em TXT, fechar o programa e for lá e abrir o TXT, mesmo com o próprio LibreOffice, todas aquelas características terão sido perdidas. Por quê? O LibreOffice, ele não vai salvar esses dados, não é nada do LibreOffice, é o tipo de arquivo. O TXT é um arquivo de texto puro, ele só aceita texto. E todo texto tem que possuir a mesma formatação. Eu não consigo pegar apenas uma palavra e colocar com um negrito, eu não consigo ter cores diferentes dentro do meu texto. Todo texto pode ser negrito? Pode, mas é tudo ou nada. Na verdade é tudo ou tudo. Ou todo texto está em negrito ou todo texto não está em negrito. Então você tem que ter esse cuidado na hora de trabalhar com esse tipo de arquivo, que é o arquivo de texto puro. Não tem imagem e ele aceita formatações de texto no quesito negrito itálico, todo documento sempre igual. Então estar negrito, estar itálico ou nada. Você pode pôr o negrito e itálico juntos. Você também pode aumentar e diminuir o tamanho da fonte, mas todo documento com o mesmo tamanho. E você pode também mudar o tipo de letra, mas todo documento com o mesmo tipo de letra. É a única coisa que você tem para trabalhar nesse arquivo, que é o que ele suporta. Então isso tem que estar atento na hora de você salvar, para você achar que você está ali com um documento visível, com os dados apresentados. Você fala, tá ali, professor, não perdi. Cuidado, porque você pode ter perdendo esses dados. Outro formato de arquivo que é possível tanto salvar quanto abrir é o Rich Text Format, RTF. RTF é o formato de arquivo padrão lá do WordPad. Aí vem a maldade. Editores de texto do Windows é o bloco de notas e o WordPad. O Word, assim como o Writer, não são editores de texto presentes dentro do sistema Windows. Eles são de suítes de escritório à parte que você instala e vai utilizá-los. Então, muito cuidado com esse tipo de arquivo.
Você também consegue trabalhar com arquivos que estão aí em outros tipos, como um arquivo XML. É possível também, mas normalmente não vem ao caso nas questões de editor de texto. Se mencionado, quando muito é mencionado no editor de planilhas, né, o arquivo XML. Mas, além disso, temos que observar com certa peculiaridade os arquivos PDF dentro da suíte. Isso aqui, esse conceito do PDF que a gente vai apresentar agora, ele é igual a qualquer programa, seja o Writer, seja o Calc, seja o Impress. Qualquer um dos três, a forma de manipular o PDF é a mesma. Por quê? Quando você fala em PDF, primeiro, com o LibreOffice consigo gerar arquivos PDF? Gerar, sim. Abrir, não. Você gera. E esse gerar arquivos PDF, você vai fazer isso de que maneira? Você vai gerar um arquivo PDF por meio da opção exportar como ou exportar para PDF. Então esse é o mecanismo que você tem para poder gerar arquivos PDFs dentro do LibreOffice. Por quê? Se você for lá dentro da opção salvar como, você não vai encontrar o PDF lá dentro. Porque o LibreOffice exporta, ele tem uma opção própria para isso. Inclusive, dentro dessa possibilidade, você vai ver detalhes na hora de exportar, você pode estar trabalhando com um tipo de PDF chamado PDF-A. O que é esse PDF-A? É um formato de PDF que é necessário pela administração pública, porque eles têm que postar editais, documentos públicos que sejam publicados, tem que ser neste formato, porque ele é visto pensando no futuro, na questão da acessibilidade, da obsolescência. Então ele tem várias coisas ali embutidas, além de ser um arquivo de leitura, e ser um arquivo que não é proposto para você ficar editando ele. O próprio PDF já traz essa natureza na sua própria definição, que é formato documento portátil, que é um formato apenas leitura. Porém, existem editores PDF da própria Adobe para trabalhar com arquivos PDF. Só que esse aqui ele já abre no modo leitura por padrão. Então é a característica de você poder gerar arquivos PDF-A usando o LibreOffice. Então essa característica do formato de arquivo PDF é comum à suíte como um todo, ao LibreOffice como um todo, é permitido, é possível trabalhar aí com estes recursos básicos. Bom, então o primeiro passo foi entender aí os formatos de arquivos que o programa oferece. Tem mais? Tem. Você pode salvar páginas na internet. Então sim, você pode criar sites usando o editor de textos do LibreOffice. Você pode estar criando aí aquela página em HTML? Pode, você pode salvar em HTML, você pode salvar em HTML. Você tem ali outros formatos. E nada melhor para poder visualizar isso do que conhecer a sua estrutura e olhar para a cara do programa. Então, me acompanha aqui na tela. Olha aí. Na tela, já tela branca aí do Windows, né? Sem nada aberto. Vou abrir aqui a estrutura do LibreOffice bruto. Tá ali, ó, LibreOffice. Professor, mas por que você vai usar o LibreOffice? Porque você vai perceber que aqui, ó, eu posso abrir qualquer um dos programas. Ou eu poderia vir aqui escolher o Writer já, e aí ele vai trazer as opçõezinhas de abertura, né? Já com o programa ali. Ou vou fechar aqui e vou lá direto no menu iniciar, digito Writer e tá lá, LibreOffice Writer, e abro o programa da própria estrutura chamada LibreOffice. Então, com o LibreOffice aqui, nós vamos abrir ele, tá ali bonitinho para você. Vou maximizar a tela. Primeiro passo é observar a versão que você está utilizando. Por quê? Ao longo da evolução, o programa ele vai ter muitas diferenças em termos principalmente de ícones. Qual ferramenta está disponível aqui e qual não está. Então essas opçõezinhas elas são importantes para você, tá? Então o primeiro caminho que você vai ter é justamente você sair e clicar aqui, ó, dentro da opção Ajuda. Então você vai ali dentro da opçãozinha Ajuda e lá dentro dessa opção você vai clicar o quê? Você vai lá em Ajuda, abrir ali o menuzinho, tem lá Sobre o LibreOffice. Então você abre lá a opção Sobre o LibreOffice e aqui você tem, né, os dados sobre essa versão. Vou dar um zoom aqui nele. Tá lá, ó, LibreOffice na sua versão 7, tá disponível aí para você, já a versão 64 bits. E aí ele traz até detalhes, né? Qual é o ambiente que você está usando isso. Ó, você está usando isso num computador com 8 núcleos, ele tem o sistema operacional Windows 10, com a build 1904, e ele está ali, ó, qual que é o realizador de interface do próprio LibreOffice, onde é que você está, no Brasil, então está usando a interface brasileira aí, justamente, e ele está mostrando esses dados, a versão aí registrada de 2000 a 2020, tá? Basicamente,
a estrutura do LibreOffice 7. Então, você pode aí trabalhar com esse elemento que é o LibreOffice. Então, esse cantinho aqui, só para você prestar atenção, essa coisinha aqui que está na tela é simplesmente a ferramenta que eu vou usar para dar um pouquinho mais de ênfase a algumas opções, em destaques aí que você tem. Então, ela não faz parte do programa, tá? É só para destacar alguns elementos, ok? Então, o primeiro passo dessa opção, quando você começa a estudar o LibreOffice, é entender a sua cara, ou seja, a sua janela. Tudo isso aí que você está vendo aí na tela é o conjunto de opções que ele vai oferecer para você, tá? Então, eu só vou deixar isso aqui nesse cantinho para não atrapalhar tanto. Essa janela, ela tem várias barras que você vai ter que conhecer. Então, conhecer a cara do programa é importante. Por exemplo, a primeira barra que você tem aqui em cima é a chamada barra de títulos. Essa barra de títulos é onde que tem lá o botão minimizar, maximizar ou restaurar, fechar e o nome do documento. Aí já vem a primeira questão de prova. Qual que é a primeira questão de prova? Ela fala lá para você, ó, eu estou trabalhando aqui com o LibreOffice e eu quero saber se esse documento que está aqui na tela, ele foi salvo ou não. Putz, como é que eu vou saber disso, professor? Bom, aí vem alguns detalhes. Você olha primeiramente lá, sem título 1, né? E aí você vem aqui e coloca lá algum texto de referência, né? Um texto de base, um texto de exemplo. Vou colocar aqui só um textinho digitando. Eu gosto do Word nesse caso, vou só usar ele aqui rapidamente para não ter que ficar digitando o texto a todo momento, porque no Word eu consigo fazer isso aqui, ó. Eu crio um texto de 5 períodos, de 5 parágrafos, com 3 períodos cada, e aí eu vou lá, copio esse texto, copio todo ele, e vou jogar lá para dentro do LibreOffice. Fica um pouquinho mais fácil, minha vida. Vou colocar aqui algumas vezes ele, para a gente ter um texto de base. Ok, agora a gente tem um conteúdo aqui, né? Pois é. Olha um detalhezinho importante para você. Aqui embaixo, na barra de status do programa, aqui nesse cantinho aqui, ó, que eu vou enfatizar com o zoom, esse cara é justamente onde que você precisa olhar para aquele disquetezinho ali, ó. Se você tem esse disquete desta forma, significa que existem alterações para serem salvas. Desta forma, se eu pegar aqui, ó, e desfazer tudo, eu vou desfazer tudo. Te desfez todos os passos. Quando você olhar lá pro bendito do disquete, você vê que ele tá preto. Ah, professor, mas a prova é preto e branco o papel, não vou saber isso aí, negócio de cor. Aí eles vão escrever, eles vão dizer para você, olha, o carinha ali tá com o disquete apresentado na cor vermelha. As versões anteriores, e aí vai mudando ao longo das versões, você tinha um asterisco que aparecia aqui, ou uma canetinha aparecendo aqui, dizendo que existiam alterações a serem salvas. Então quer dizer o quê? Se eu tiver conteúdo aqui dentro, né, deixa eu refazer até a última opçãozinha aqui, então o refazer ali, eu tenho tudo isso daqui. E eu chegar, olhar para o meu documento, para a minha tela aqui, para a figura, e encontrar esse disquete preto, e você vai perceber que aqui também tem uma bolinha vermelha, ó, nesse disquete lá em cima na barra de ferramentas padrão, que eu já vou falar dela, você tem aqui também essa mesma condição, ó. Eu vou voltar aqui tudo desde lá do começo, desfiz toda a digitação, e aí você repara que dentro desse disquete não tem uma bolinha. Então se você notar exatamente este detalhe que você tem aí no seu documento, isso aqui, e eu vou salvar o documento agora como? Vou abrir a janela salvar como, onde que você vai ter aqui os formatos de arquivo sendo o padrão ali apresentado para você. Deixa eu só clicar aqui de novo e tentar ver se ele vai deixar eu mostrar assim. Não vai, né? Então vou usar uma outra ferramenta aqui temporariamente, que é a lupa do Windows. Então tem aqui a lupa do próprio Windows. Eu não gosto muito dela porque ela acaba, a forma dela atrapalha um pouco mais e ela deixa lento aqui o negócio. Então, ó, aqui nos formatos, você tem a estrutura do ODT, que é o padrão, tem o modelo, que é o Open Template Text, tá? Então, o OTT é formato de modelo, o DocX, que eu falei, né, de 2007 até no próprio Office 365, ou seja, a versão que tiver disponível por enquanto, ela usa o Office DocX, o Office está usando o formato DocX, o formato de modelo do Word. A mesma coisa para as versões de 97 até 2003, o arquivo e o modelo. O XML que eu mencionei aí, HTML, RTF, TXT, que são arquivos. E o DocM também mencionado para você. O único que eu acabei não mencionando foi justamente o OTT, que é de template, que a finalidade é você criar documentos com formatação.
Mas o primeiro detalhe é, vou salvar aqui em meus documentos mesmo, não mexi em nada, vou salvar com o nome sem título mesmo. Por que que eu vou usar essa designação? Bom, por uma razão. Agora eu vou tirar a lupa aqui. Quando você chegar aqui e olhar para essa janela agora, você viu que tem texto dentro dessa janela, certo? E lá na barra de status, aquele disquete está preto. E o botão salvar está sem a bolinha. E a barra de título, opa, tem lá a extensão indicada lá dentro. Sim, agora você tem a presença ali, ó, no ODT dentro da barra de títulos. Então é essa a diferença que você tem ali. Você está trabalhando com o ODT dentro desse formato, o que permite você saber claramente que esse documento foi salvo. Essas são características já primárias na hora de analisar a janela do programa e entender como que ele está funcionando. Bom, entendeu então a barra de título? Agora vamos para outra barra que você tem aqui, que é essa barra que está logo abaixo. Essa aqui é chamada barra de menus. O LibreOffice trabalha por padrão com a estrutura de barra de menus. E aí, dentro dessa barra de menus, você vai ver que a versão 7, assim como a versão anterior, você pode mudar essa visualização. Você pode vir aqui dentro do exibir e tem lá a opção interface do usuário, onde que você pode transformar ele em abas. E aí você tem lá ainda a barra de menus? Sim, mas é porque essa é uma opção de interface. A outra opção é você começar a trabalhar. Ó, quero trabalhar com abas compactas, já assumiu a barra de menus. Eu posso vir aqui na minha interface com a barra agrupada. Também a barra de menus agora ela muda um pouquinho, fica aqui embaixo, ó, esse arquivo, editar e tudo mais. Mas não chama de barra de menu mais, tá? É dentro da aba compacta mesmo. E você tem aqui a opção de exibir ela ou não, tá? Você tem, menu, quero ver a barra de menus de novo. Então você, por aquele botãozinho aqui, você tem na interface lá a opção, quero ver ela ou não. Vou aqui de novo no exibir e vou lá, né, na opçãozinha da interface e dizer, eu quero ver a barra de ferramentas padrão, que é o formato padrão do programa. Então, mesmo ele tendo aí outras interfaces, ele tem aí como base a barra de ferramentas. Na sequência, você tem aqui a chamada barra de ferramentas padrão. Então, essa aqui é a barra de ferramentas padrão. Na real, né, não são todas essas opções que pertencem a ela especificamente. Aquilo que é padrão dela, basicamente, vai até aqui nessa parte de símbolos. Depois ele vai colocando ao longo das versões, ele vai variando. Mas isso é algo personalizável, tá? O que é importante? Caracterização da barra de ferramentas padrão são os primeiros ícones. Então você tem aqui novo documento, que pode ser um novo documento em branco ou criar um documento até de outro programa. Você tem aqui o botão para abrir, o botão para salvar, a opção para exportar diretamente como PDF, a opção para imprimir, visualizar a impressão, recortar, copiar, colar, pincel de formatação. Então aqui quando você viu essas opções ali, elas identificam para você aquilo que você conhece como barra de ferramentas padrão. Agora, além dela, o principal aí que você tem como questões de texto é você trabalhar com a barra de ferramentas de formatação. Professor, onde é que estão as barras de ferramentas de formatação? É essa aqui de baixo. Isso aqui é a barra de ferramentas de formatação. Então você tem ali o estilo de formatação como primeira opção que aparece nela. Depois você tem a opção para trabalhar com esses estilos, né? Criar novos estilos ou atualizar a formatação do estilo. Tá? Esse aqui é atualizar, esse aqui é a nova formatação. Aqui você tem o tipo de fonte do texto selecionado, o tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado, taxado. Então você tem aí essas opções que estão ali disponíveis para você na barra de ferramentas de formatação. Mas além da barra de ferramentas de formatação, você tem outra barra importante, que é aquela barra que está lá embaixo do programa, que é a última barra do programa. Essa aqui que mostra para você qual é a página do documento que você está, quantidade de palavras e caracteres que tem no seu documento, qual que é o estilo de formatação de página que você tem aí, o idioma que está sendo usado, se o documento está salvo ou não. Então esses dados que você está vendo aqui, e aí os modos de exibição aqui nesse cantinho e o zoom, isso daqui é a barra de status do programa. Ela é importante. Mas uma coisa que vem desde as versões anteriores do LibreOffice é justamente essa outra barra aqui do lado, que é chamada barra lateral. A barra lateral, você vai poder ver 5 botõezinhos. Na verdade, são 4 efetivamente, né? Mas vamos falar aí, são 5. O primeiro aqui ele é dinâmico, né? Mas vamos falar dele. Então você tem aqui o botão das propriedades, que é para dizer o que você quer ver ou não.
E aqui são as outras opções, que você pode estar ampliando elas a partir disso aqui ou escondendo. E aí você clicou em cada uma, ele abre essa barra lateral a mais. Você pode ocultar e deixar só a barra lateral ou tirar ela. É muito personalizável a versão aí do LibreOffice 7 em termos do que você deseja ver de recursos aí dentro. Então, o que a gente tem que enfatizar? Primeiro, quando você fala na estrutura da barra de ferramentas padrão, é lá que nos interessa, é lá onde que nós vamos focar. Você quer minimizar isso aqui, é só clicar de novo em cima dele lá. Então, na barra de ferramentas padrão, já mencionei algumas propriedades que ali estão. Então, você tem lá ferramentas padrão, não, desculpa, barra de ferramentas de formatação. Você tem aqui o estilo, vamos falar depois. E você tem aqui o tamanho da fonte e o tipo da fonte. Então, professor, onde é que está a opção para mexer com esses dados? O cuidado está justamente isso. Há versões e há interfaces aqui que você pode trabalhar. Por exemplo, vou habilitar aqui ó, o modo propriedades. Nesse modo propriedades, você vai perceber que existe aqui ó, um botãozinho para aumentar e outro botão para diminuir o tamanho da fonte, que são esses dois caras aqui. Ó. Então, esses dois botões, deixa eu limpar aqui e fazer de novo o meu retângulo. Esses dois botões que estão aqui, deixa eu pegar o retângulo, ele só vai reduzir aqui, senão ele não deixa fazer o desenho. Aqui, ó. E aí, esses dois caras são os botões para aumentar e para diminuir o tamanho da fonte. Então eu também posso alterar isso pela barra lateral. Mas também tem os atalhos que podem ser empregados para cada uma das situações. Então o básico que você tem que ter noção é, vou dar um zoom aqui no texto, você seleciona o texto, basta estar com o cursor do mouse clicado na palavra, e quando você aplicar negrito, a palavra inteira vai ficar em negrito, itálico, sublinhado. Por quê? É a estrutura mínima de formatação de texto. Então, mudar aqui o tipo de letra, eu não preciso necessariamente ficar ali se debatendo para selecionar uma palavra. Eu posso dar um duplo clique nela e selecionar a palavra, e aí eu aplico a propriedade também. Se eu der um clique triplo sobre uma palavra, eu seleciono o período de texto, vai até o ponto. Mas há a opção no LibreOffice de você executar um clique quádruplo sobre uma palavra. E aí ele seleciona o parágrafo inteiro de texto. Para ter noção de o que é um parágrafo, você tem lá aquele botãozinho lá em cima que vai mostrar, ó, o parágrafo terminou aqui, ó, justamente naquele ponto. Então, um clique quádruplo seleciona um parágrafo. O LibreOffice tem a opção de clique quádruplo, o Microsoft não. Então, cuidado com essas diferenças. Ali, você também tem o taxado, que é um risco à meia altura da linha. O sobrescrito vai diminuir o tamanho do texto e jogar para a parte de cima, enquanto que o subscrito vai diminuir o tamanho do texto e jogar para a parte de baixo da linha. Você tem aqui a opção para limpar a formatação, que é o atalho Ctrl M aí para você utilizar, e você tem a opção cor da fonte. A cor da fonte, se você selecionar aqui a palavra e clicar nela, ela vai aplicar a que tiver marcada. Claro que na prova você não vai saber qual é, né? Pois é. Mas vou marcar aqui um texto, vou vir aqui e selecionar uma outra cor de fonte. Vou selecionar aqui uma cor de fonte mais destacada, um vermelho mais vivo, né? Você viu que automaticamente quando selecionei esse, mudou a cor aqui em cima? Por que muda essa cor? Essa cor, e eu vou usar a lupa aqui só para enfatizar, ela tá ali com a cor diferenciada dessa daqui, ó. Pode ver que são dois tons diferentes. Porque é a última que eu usei. Então se ele falar, ó, selecionei um texto e cliquei só na parte aqui do A, vai aplicar a última cor utilizada, que você foi ali manualmente e selecionou para trabalhar. Então você tem, ó, o vermelho. Então a última cor que está ali é o vermelho, ó. Ah, vou mudar agora para uma cor mais destacada, o amarelo. O amarelo, a última cor que está ali é ele. Então se você selecionar um texto e clicar no A, já vai aplicar direto o amarelo. Algo similar acontece com a opção para realçar texto, que aqui ele fala só a cor de destaque, né? Isso aqui é o nome que variou ao longo das versões. Na versão 7 ele chama cor de destaque, ou realce, assim por diante. Esse aqui, se você não tiver texto selecionado e clicar nele, o seu mouse vira um marca-texto para você sair marcando texto. Agora, se você está com o texto selecionado, então apertar o ESC aqui para cancelar, e clicar nele, ele só aplica naquele texto selecionado e você volta a editar todo o documento normal depois onde você clicar. Você tem aqui uma gama de cores, inclusive maior do que o Word. O Word só tem 16 cores, aqui você tem uma leva de muito mais cores para serem utilizadas dentro do realce ou destacar texto. O detalhe entra no seguinte, vou selecionar todo aqui com o Ctrl A para selecionar tudo,
e vou usar aqui a opção limpar e formatação, Ctrl M. Você nota que na versão 7 alguns pormenores foram corrigidos. Por quê? Em versões anteriores, se você tentasse usar o limpar e formatação, ele não removia esse cor de destaque. Agora ele remove. Pô, ficou bem mais fácil, né? Só que para trabalhar com esses recursos de formatação, de texto que a gente mencionou, você também tem o menu Formatar. Então, no menu Formatar, você vai ter acesso a essas opções pela opção Texto. Cuidado! Você tem aqui na opção Texto um acesso rápido às opções que a gente trabalhou, mas não são todas. A janela de propriedades de caracteres está aqui, ó, Caractere. É a mesma janela que se abre quando você seleciona um texto e clica com o botão direito do mouse lá e vai ter a opçãozinha ali, ó, Caractere. E vem aqui em Caractere. Vai abrir a mesma janela de propriedades de caracteres. Dentro dela eu posso estar alterando as propriedades que se aplicam ao caractere de texto. Aí vem uma coisa que o LibreOffice tem que o Word não tem. É você trabalhar aqui com, por exemplo, sobrelinha. Não é o sobrescrito, tá? Cuidado. O sobrelinha é o sublinhado em cima do texto. Então você vai ter lá o sobrelinha duplo, tá ali, ó, 2 linhas duplas acima do texto. Professor, mas dá para fazer isso no Word? Parecido. No Word você não consegue dentro de um mesmo parágrafo fazer isso. Do Word você vai usar as bordas para poder trabalhar com essa estrutura. Aqui você tem essa sobrelinha. E dá para usar ainda as bordas. É um a mais que o LibreOffice oferece. Então eles são diferentes, professores? Tem recursos, ferramentas diferentes? Tem. Então você tem ali recursos diferentes para trabalhar nos dois programas. Então aqui eu só vou tirar o sobrelinha, ó. Você tem tudo isso aí de opções, deixar sem. Você pode inclusive mudar a cor dela, tá? Vou colocar aqui um pontilhado negrito, você pode pôr ele em vermelho, laranja, amarelo. Tá? Vou dar um ok aqui, ó. Só a parte de cima ali, o pontilhadinho ficou amarelo. Há também a opção de vir aqui na barra lateral. E essas propriedades, elas vão se ajustar de acordo com o que você tiver selecionado. No nosso caso, a gente selecionou texto, então as propriedades que aqui estão disponíveis são de texto. Se eu tivesse uma figura, seriam propriedades da figura. Se eu tivesse uma tabela, seriam propriedades de tabela. Então esse botão propriedades, as opções que aqui ficam disponíveis, elas variam, tá? Como assim variam? Eu vou pegar aqui e destacar. Tá? Dentro desse cenário, as opções então que aqui ficam, todas essas opçõezinhas aqui, elas se ajustam de acordo com o que você tem. Se você selecionar uma coisa, muda todo o conjunto de ícones, tá? Selecionou texto, selecionou figura, muda tudo isso daí. Então é aí que está a grande jogada para você trabalhar. Além das propriedades de fonte, nós também temos aqui as propriedades de parágrafo. Onde é que estão essas propriedades de parágrafo? Parágrafo, você vai encontrar aqui, ó, essa outra partezinha aqui. Então daqui para frente, a partir desse ponto aqui que você tem, deixa eu marcar ele aqui para você, ó. Estas aqui são todas propriedades aplicadas ao parágrafo como um todo. Então isso aí são recursos de parágrafo. Não se aplica apenas à parte, mas ao parágrafo como um todo. O parágrafo se torna estrutura mínima. Vídeo exemplo. Se eu pegar aqui, ó, e só clicar dentro de um parágrafo e vir aplicar o centralizado, o parágrafo inteiro fica centralizado. Por isso a importância do botãozinho ali para poder exibir as marcas de formatação. Assim a gente sabe onde que está. Você pode usar o atalho também Ctrl F10 para poder exibir aí as marcas de formatação. Da mesma maneira, você tem aqui as formatações de parágrafo, você tem as listas numeradas, você tem as listas do tipo marcador, então tá aqui, ó, as listas de marcadores e as listas numeradas. Cuidado com os atalhos, tá? Eles apareceram em provas recentes, Shift F12 para marcadores e F12 para lista numerada. Eles já servem para outra coisa, por exemplo, no Word, o F12, ele vai corresponder ao salvar como. No LibreOffice, o F12 em outrora tinha outra função, então eles mudaram aí a finalidade, então cuidado com o F12 aí. Aumentar e reduzir o recuo esquerdo, espaçamento entre linhas, e aqui o espaçamento entre parágrafos, tá? Para você aumentar e diminuir o espaço entre parágrafos de um texto. Bom, também temos isso lá no menu Formatar. Dentro do menu Formatar, você vai estar encontrando ali, ó, no menu Formatar, as opçõezinhas atreladas ao parágrafo mais separadas. Tá? O alinhar aqui parágrafo, espaçamento, isso aqui são de parágrafos, os três. Mas o que nos interessa é o que está aqui, ó, na janela Propriedades de Parágrafo. Que também você pode abrir elas clicando com o botão direito do mouse sobre o texto selecionado e tem ali a opção
parágrafo, né? E aí você tem recuo, espaçamento entre linhas, espaçamento entre parágrafos, o alinhamento do parágrafo, você tem o fluxo de texto, basicamente, que é a parte de hifenização, que no Word é em outro lugar, parte de quebras também é em outro lugar dentro do Word. Então aqui é a organização básica dessa janela. A própria estrutura de tópicos, você vai estar regulando algumas coisinhas aqui. As tabulações já vem direto aqui dentro, no Word aparece uma janela dentro para poder abrir isso daqui, então você abre a partir de outra janelinha. No LibreOffice está tudo aqui, direto nas propriedades do parágrafo, para você controlar. E a grande sacada aqui é, você pode usar aquilo que o Word oferece, tá? O Word oferece essas mesmas opções, só que isso aqui tem a opção caractere que o Word não tem. Tá? O Word você não tem essa opção de escolher um caractere qualquer para poder aparecer ali como separador. Lá no Word o padrão é a vírgula, aqui você escolhe o decimal, é a vírgula, mas você pode escolher o caractere que você quiser para poder estar usando o decimal. Então essa é a grande sacada de trabalhar aqui com os elementos de tabulação do LibreOffice e os seus recursos. Então cuidado aí com as ferramentas básicas que ele vai oferecer nesse sentido. Então perceba, quando você trabalha com o LibreOffice, eu preciso que você vá lá e teste a ferramenta. E não tem desculpa, é ir no site do LibreOffice.org e baixar a versão do LibreOffice que está aí no seu edital. No caso, a gente está trabalhando com a versão 7. Teste, use esses recursos para que você possa ter o melhor desempenho na sua prova. Valeu?